Olá, salve a todos. Meu nome é Marcelo Magalhães e você está no canal do Arquivista Espiritual. Tudo bem, pessoal? Eu vou falar brevemente, porque eu fui questionado muito na rua e também ali através do e-mail e tudo mais, a respeito do seguinte, dessas quedas de aeronaves, de aviões, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Então nós temos ali cerca de 21 ocorrências só nesse início de ano. Então, o que está acontecendo? Isso é um ataque espiritual? Isso é um ataque de forças ocultas? Isso é uma intervenção que está acontecendo por seres extraterrestres, né? Porque tem teorias para tudo, né? O que eu acho a respeito disso? Eu não acho nada, mas eu tenho certeza de alguns pontos importantes a respeito desses acidentes aéreos. Aquilo que eu tenho certeza mais do que absoluta porque através de fatos, para quem tem boa memória ou para quem pesquisa, então vai se identificar o seguinte: primeiro de tudo, o transporte aéreo é um dos mais seguros do mundo, tá? Por mais que mas o Marcelo, né, tá falando parecendo ali um aviador ou alguma coisa. Não, não sou aviador, não sou piloto. Foi meu sonho lá atrás, muito lá atrás, eu queria ser piloto de helicóptero, sim, né? Eu sempre fui fã da aeronáutica. Muito bem. Mas, pessoal, a gente tem que ser sensato com as coisas. A gente tem que procurar se informar, né? A segurança do transporte aéreo é muito grande, não tem nem como comparar. Seria uma tolice eu estar aqui querendo comparar o transporte aéreo com o transporte terrestre, né? A gente andar de carro, de ônibus aqui com o poder viajar de avião, né? Então, eu fiz uma rápida pesquisa, coisa ali de 30 segundos. Olha só, é o que eu falo para você. Informação, conhecimento é bastante importante. A gente tem muita coisa ilusória em cima aqui da Terra, mas a gente também tem muita informação científica à disposição. Então a gente tem que ser coerente, né? A média de pessoas que viajam de avião num ano, eu estava vendo, pessoal, agora há pouco tempo, né? Lá em 2023, né? Ou em 2024, então nós estamos falando de mais de 4 bilhões de pessoas foram transportadas por aviões, por aeronaves. E a média, né, ali de mortes não chegou a 200. Então, se a gente comparar, né, bilhões, não é milhões não, pessoal. Vão lá e pesquisem para vocês não falar depois que eu sou mentiroso, viu? Vai lá e pesquisem lá vocês, né? O volume de tráfego aéreo de pessoas transportadas então é muito grande, então a gente tem uma segurança muito grande. Agora, vamos falar sobre outro ponto. Também são fatos o seguinte, que existe a mão humana em manutenção desses aviões. Temos ali casos que não é difícil da gente encontrar, né? De manutenções que foram feitas, uma negligência pode ser fatal. Um parafuso que pareça com o outro, que colocado em determinada posição nesses aviões, vai fazer o que? Vai acontecer um desastre. Por quê? Porque todo material exposto a grande temperatura, a grande velocidade do vento que causa atrito, né? Isso vai acontecer o quê? Uma dilatação daqueles materiais. Então a gente sabe muitas coisas científicas a respeito daquilo que acontece quando um avião que foi feito para estar no ar acontece, né? Choques de temperatura, temperaturas muito baixas, partes desse avião trabalhando em temperaturas muito altas, né? Como as turbinas, os poucos ainda aviões a hélice que existem. Então temos tudo isso. Então existe sim falha de manutenção, existe que nós sabemos muito bem, né?
que existem empresas aéreas que forjam manutenções, porque a manutenção de um avião, olha, é caro, hein, pessoal? É muita grana, né? Para nós pessoas comuns ouvirmos assim, é muita grana. Imagina numa frota de aviões, né? Que não para, é constantemente voando. Imagina vocês. Então, temos sim, né? Não são todas, mas tem. É como tudo em cima da nossa terra aqui. Tem aquelas empresas que elas, veja, acontece qualquer acidente aéreo, a primeira coisa que é apresentada é que a empresa ou o hangar ou os engenheiros ou os mecânicos ou o grupo responsável pela manutenção, olha, o avião estava em dias com suas manutenções. Então eles já lavam a mão, são tudo Pôncio Pilatos, né? Apesar que saiba que tem investigações, mas a gente sabe que também onde corre muito dinheiro, né, como empresas de portes, né, de transporte aéreos, às vezes intercontinentais, sabemos que dinheiro não é um problema para eles, né? Então, eles soltarem um agrado para outro, para que aquilo eles não sejam culpabilizados, porque imagina só, como o acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos, do qual o avião se chocou com o helicóptero, né? Lá do exército, com o Black Hawk, né? Imagina se a empresa é culpabilizada pela morte daqueles passageiros. Sabe quanto de dinheiro eles teriam que desembolsar de indenização altíssimas para cada família? É muita grana, pessoal. Né? Então eles vão colocar desculpa em uma coisa, uma desculpa em outra, como a gente está acostumado a ver nas coisas menores que a gente tem contato. Não é diferente lá em cima. Lá em cima a coisa fica muito mais ainda obscura. Né? Então temos sim, por um lado nós temos essa segurança que pelos números, pela matemática, então a gente é incomparável a segurança que se tem voando. Mas também a questão que temos presente é que a gente não sabe no que a gente está voando. Se realmente aquele avião, aquele helicóptero, ele teve manutenção, se ele teve uma meia sola, né? Vamos falar um termo ali que a gente conhece bastante, né? Se foi dado uma maquiada para que ele passasse. Vocês não conhecem? Ou você já não aconteceu de vocês mesmo ali estarem presentes e verem, por exemplo, a vistoria que a pessoa faz num carro para poder fazer a transferência para o nome dele, né? Muitas pessoas não maqueiam o carro para passar para passar ali no Detran, né, no órgão correspondente para ser aprovada a vistoria. Pois é, imagina só nos âmbitos maiores onde se tem, né, uma grande quantidade de fundos financeiros, né, e interesses dos mais diversos, né, políticos, governamentais, estaduais, enfim, é muita coisa envolvida. Então a gente tem isso. Por um lado, a gente tem sim muita segurança naquilo que é voar de avião. Por outro lado, a gente não sabe se o avião que a gente está voando não é uma espécie de calhambeque que está caindo os pedaços, né? Então isso está muito presente em tudo que a gente vai fazer. Né? Então, de uma forma ou de outra, as pessoas perguntam, o que está acontecendo? É um ataque espiritual? Não, pessoal. Tem sim aquilo. Sabemos o seguinte. Vamos agora ver do lado espiritual. Do lado espiritual diz a seguinte coisa. Que existe agora, como estamos nos direcionando para o final de um grande ciclo, a gente tem aquilo que são ondas, que são direcionadas e elas percorrem toda a esfera do planeta. Fazem a volta ao mundo. São 4 ondas. Existe todos os dias 4 ondas de energia vindas de forças como as forças ocultas dos inomináveis. Que percorrem, né? É como se fosse uma grande magia negra, que eles têm como objetivo fazer o quê? Que o maior número de pessoas não se tornem o trigo, mas sim restem como o joio.
como fonte de energia de alimentação para eles, certo? Então eles dispensam essa quantidade, essa massa gigantesca, esse potencial de energia negativo denso. E quem ou o que, se eu pegar aqui, vou pegar esse controle aqui, né? Do ventilador aqui. Se eu sou uma pessoa que só vivo amaldiçoando, só vivo xingando, eu só vivo triste, chateado, melancólico, enfim, tudo ali de ruim, esse controle que está perto de mim, ele vai também estar imantado com essas energias. Porque essas energias pulsam de mim. Seriam como se fosse fumaça em uma parede branca, né? Então aquela fuligem vai grudando na parede, vai grudando em todas as coisas. E os aviões não são diferentes, os automóveis, os ônibus não são diferentes. Eles são também acumuladores de muita energia, ainda mais porque são boa parte da sua estrutura metálica. Então isso vai absorver mais ainda, né? Certo? Devido às condições vibracionais de quem tanto viaja nesses aviões, né? Claro que dentro tem ali pessoas que podem estar de bem com a vida, pessoas que realmente estão ali felizes com o seu casamento, com seus filhos, né? Estão indo ali comemorar, viajar, passear, tirar férias, mas existem também uma grande maioria que está indo encontrar amante, que está indo lá fechar um negócio para passar a perna em alguém, coisas de corrupção, né? Fora aquilo que esteja ligado aos mecânicos, as pessoas que fazem essa manutenção. Como é que essa pessoa está? Ele está depresso? Ele está com raiva do mundo? Ele está indignado com o pouco que ele esteja ganhando, que ele acha que ele merece ganhar mais dentro daquela empresa? Então isso sim vai sobrecarregando, vai condensando, vai sujando essas estruturas cada vez mais, até que isso, quando encontra essas ondas que são direcionadas por essas forças ocultas, então aquilo entra em sintonia e daí isso se torna denso, denso o suficiente para fazer com que aconteça colapsos ou aconteça o quebrar de uma mangueira responsável por passar o combustível do tanque do reservatório para o motor, né? É o suficiente para dar uma pane elétrica, que é o mais fácil de acontecer. Para quem trabalha, para aqueles de vocês que trabalham há muito tempo, práticas respiratórias, existem práticas respiratórias que, se você começar a executar, estando em um determinado nível de consciência, os fios da instalação da sua casa vão começar a cheirar queimado, devido a esse padrão vibratório, né? Então, temos também isso por lado, mas então essas quedas não podem estar ocasionadas? Podem estão, de todas essas partes. Mas não podemos também dizer que, olha, né, o avião é inseguro. Não, o avião é seguro sim. Tá? O avião é muito seguro. Nós temos esses outros fatores. Por exemplo, a pessoa vai viajar de avião, faça um procedimento, né? Você, né, imante, limpe vibracionalmente esse equipamento, envolva ele com boas energias, né, purificadoras, dissipadoras, transmutadoras, que a coisa vai bem, né? Que seja no céu, que seja na terra, que seja no avião, que seja em ônibus ou algum automóvel, então se pode utilizar disso, que é uma ferramenta poderosa, né? Veja, as pessoas, por exemplo, que sofrem com acidentes como esses, né? Mortais, tragédias, porque são tragédias para as famílias, né, pessoal? Então a gente tem que falar a verdade. Mas se essas pessoas, por exemplo, é o que falamos, se elas desenvolvessem o seu lado espiritual, não estou falando de espiritualidade, não estou falando de ser religioso, não, de desenvolverem o seu lado espiritual,
a sua consciência, a sua racionalidade, a sua intuição, a sua percepção seria forte e aguçado o suficiente para dizer: não voe, não entre naquele avião. E daí a pessoa não iria dizer: ah, mas será, mas não era para ele morrer? Não existe uma sina, pessoal, não existe escrito lá no céu ou em alguma parede, algum livro de que fulano dia tal vai cair de avião. Não existe isso, pessoal. Não caia nessa besteira. Não existe isso. A gente já está no momento de desmistificar certos paradigmas, né? Romper certos paradigmas. Claro que a gente pode afirmar que olhando uma pessoa que está seguindo vícios, o fim dele é, se pode dizer, né? Você pode dizer para que direção aquela pessoa está caminhando. Né? Mas que exista algo externo que diz que você dia tal vai morrer, isso está muito errado, né? Não é assim que funciona, não, tá? Então, se essas pessoas tivessem um lado espiritual verdadeiro, não um lado espiritual social, que é o que a maioria tem, né? Para ser bem visto pelos vizinhos, né? Pela sociedade, como pessoas de bem, pessoas religiosas, não é isso? Boa parte tem a sua fé da boca para fora. A sua fé para ser aceito nos lugares. Né? Eu tive ali dois colegas da minha transição da adolescência para a juventude, que eles odiavam, eles não sabiam nem rezar Pai Nosso, nem Ave Maria, nem nada disso. Só que eles se interessaram por uma menina que os pais dela uma família era evangélica, a outra era católica. Então, esses meus dois amigos, os dois começaram a frequentar a igreja, a dizer, olha, que queria se batizar, só para poder transar com aquelas meninas. Certo? Para você ver como é que é a coisa. Quando eu falo a respeito de ser determinados assuntos, determinadas maneiras, como eu estou falando aqui, que as pessoas têm a sua fé da boca para fora, né? Uma fé social, é a respeito disso, que a pessoa está ali, mas ele está ali com interesses que não é saber sobre essa situação espiritual, né? Que é primordial para o ser humano que está aqui experienciando. É o que livra ele do laço do passarinheiro ou laço do caçador, né? Como diz lá no Salmo. Tá bom? Então essa condição dessas quedas, dessas 21 ocorrências que já aconteceram no Brasil, né? Então estão muito ligadas a esses fatores que falamos. Falta de manutenção, que depois eles vão dizer, não, é a primeira coisa que vão aparecer, não, ó, esses aviões estavam rigorosamente vistoriados, e todos eles, então, peça por peça, os engenheiros e responsáveis estão lendo, né, incessantemente, todo o manual. Não, a gente não sabe que não é assim que acontece, pessoal, a gente sabe que não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim que acontece. Existe sim, existe os profissionais que são realmente profissionais. Acontece que existem em meios profissionais os tal dos profissionais amadores, né? Ou aqueles que de repente por excesso, por estafa, por cansaço, às vezes acontece de negligenciar alguma parte nessa manutenção e causa um acidente. Assim como a gente já viu, eu já vi relatos, eu já estudei sobre isso, já pesquisei sobre isso, de acidentes que o piloto, ele saía de um voo e entrava no outro. Ele estava como certos caminhoneiros, que para chegar no horário para levar a carga, ele tem que estar acordado, né, de dia e de noite. Muitos vão até tomar aqueles rebites, né, para poder estar acordado para dar conta de entregar. Então também isso são causas de acidente. Então, o que é a causa do acidente mesmo? O conjunto de fatores atmosféricos, né? Raios. Ah, não, mas o avião é projetado para receber raios. Mas existem raios e raios.
né? Existe aquele raio que vai, uma descarga elétrica que vai estar descarregando eletricamente 100 mil volts, e tem aquela que descarrega 1 milhão de volts, né? Então depende, e da onde isso acerta. Entendeu, pessoal? Então tem todas essas situações, todos esses fatores que a gente pode observar e a gente pode falar a respeito disso. Eu acredito que isso seja suficiente para falar. Muitas pessoas me perguntaram, vai lá, fala a respeito disso, porque eu queria saber o que está acontecendo, se isso é um ataque demoníaco, se isso Não, né? Existe sim essas ondas, são 4 ondas que acontecem por dia, certo? Uma meia-noite, outra 6 horas da manhã, outra meio-dia, outra 6 horas da tarde. Meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, 18 horas. Nesses horários está percorrendo essas ondas. Então, tudo de físico que está em movimento, e todos nós que estivermos em frequências semelhantes a essas ondas, vamos sofrer alguma consequência, sem sombra de dúvida, tá bom? Que seja equipamentos, carros, aviões, né? E só para evidenciar, né, que eu já vi pessoas falando lá que o culpado do acidente lá dos Estados Unidos, né, do choque do avião com o helicóptero, foi o helicóptero culpado. Não, né? Olha só que coisa, né? Imagina só, à noite, fala a verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. À noite, então os aviões, os prédios altos de determinada altura, é obrigado por lei eles terem luzes que piscam, luzes que podem ser identificadas para que os pilotos então evitem se chocar contra eles, né? Contra os prédios, contra torres, antenas, enfim. Agora, como é que pode, né? O piloto do avião estava fazendo o quê? Que ele está vindo, está vendo o helicóptero altamente iluminado, porque o helicóptero do exército estava parecendo uma estrela lá. E além disso, das luzes, né, que ficam piscando ainda, que tem cores diferentes. Como é que esse piloto desse avião não enxergou algo daquele tamanho, né? Então, essa situação é complicada. Então, veja, pode haver falha humana também. Então, as coisas estão sempre ligadas a isso. A gente tem que fazer muita atenção para a gente não ficar habitolado que tudo que está acontecendo em cima da Terra, tudo que é acidente, tudo que é incidente, tudo que causa morte, tragédias, que tudo esteja ligado a forças obscuras. Não, não é tudo que está ligado. Boa parte está ligado a fenômenos da natureza. As forças da natureza são descomunais, tá? E quando elas decidem então entrar em ação, não existe bunker, não existe nada que possa suportar, né, pessoal? Tá bom? Então fica aí essa minha colocação, essas minhas impressões a respeito desses acidentes, a respeito daquilo que é a situação como um todo, né? Então é sempre uma série de fatores que, quando conjugadas, quando presentes em uma mesma situação, vai fatalizar pessoas ou grupos, multidões de pessoas, tá bom? Então um forte abraço a todos vocês.